CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros que nos ouvem de casa. Que tenhamos uma manhã de estudo muito proveitosa. Nosso primeiro pedido é que, por favor, tire a campainha do telefone para que não toque durante a nossa reunião. E temos muitos outros pedidos. Mas primeiro eu vou dar os avisos, que é melhor da gente ouvir, né? Nós começamos outra reunião pública agora, às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, onde se estuda o livro dos médiuns. Então, quarta-feira nós temos reunião 10 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Sempre trabalhando juntamente com o passe de cura. Então, a gente sempre avisa que quem precisar do passe de cura, que após a reunião pública continue no seu lugar, que o médium da casa irá conversar. E a gente sempre lembra que o passe de cura exige de nós mais disciplina ainda do que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Como dizia o nosso companheiro altivo, o primeiro passo para a evolução é a disciplina. Então, quem toma passe de cura tem que chegar cedo. Se vai tomar passe de cura 10 horas, tem que chegar 9, 9h10, 9h15. É muito bom a gente chegar cedo, inclusive, para a nossa reunião aqui, não é? Porque a gente chega, vai sentando, vai se acomodando, vai deixando os nossos assuntos, as nossas dificuldades para depois, porque terão que ser resolvidas, mas não vamos resolver aqui dentro. Aqui dentro a gente vai se harmonizar, vai se acalmar, vai ficar atento aos ensinamentos que nos serão passados, porque nós estamos aqui não só para tomar o passe e beber a água fluidificada, nós estamos aqui também para estudar. Doutrina espírita exige que a gente estude. O Evangelho nos diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. E para estudar a gente tem que fazer esforço. Então nós temos que participar aqui dos cursos, nós temos cursos aqui a semana toda, em vários horários, é só escolher o melhor dia, o melhor horário e vamos estudar. Temos os livros, todos os cursos, temos os livros lá na livraria, em que a gente, para fazer o curso, deve estar com o livro nas mãos, para a gente acompanhar a aula, certo? Então, quarta-feira é dia de passe de cura. Sábado, como hoje, temos a nossa reunião de agora, das 10 horas, e temos a reunião das 5 horas da tarde. Nesse horário da manhã, nós temos o trabalho da obra social. Está funcionando lá atrás. Temos um grande número de famílias aqui que precisam muito da nossa ajuda, e nós, podendo ajudar, vamos ajudar, no que nós pudermos fazer. Eu sempre digo aqui, a gente olha na casa da gente, o que a gente tem em casa é justamente o que eles também precisam ter na casa deles. E é o que a gente precisa ter aqui na nossa casa, não é? Material de limpeza, é importante que a gente tenha, para que a nossa casa fique assim branquinha, tudo limpinho, preciso de material de limpeza, que a gente sabe o que a gente compra para a nossa casa. Então eu vou comprar detergente para mim, vou comprar uma garrafinha para mim, compro mais uma garrafinha para trazer. Né? Vou comprar um sabão em pó para mim, compra mais uma caixinha ou um pacotinho de sabão em pó e traz para cá. A gente precisa de vassoura, rodo, pano de chão, papel higiênico para os banheiros, tudo que temos na nossa casa. Todos, quando chegam aqui, eles tomam café da manhã, depois lá para as 11 horas, 11h30, almoçam. Então a gente também se lembra, o que eu tomo no meu café da manhã, eles também vão tomar aqui. O que eu almoço na minha casa, eles vão almoçar aqui. Então nós precisamos colaborar. Uma lata de óleo que se traga, 2 ou 3 cabeças de alho, 4, 5 cebolas, ou até menos, uma cebola. O que eu puder trazer, vamos trazer. A casa precisa de tudo do que tem na casa da gente. Então não vamos esquecer de colaborar. E quem não puder trazer mantimentos, de repente pode colaborar também com dinheiro. A casa também recebe, é só procurar o Newton ou quem estiver na livraria. Não sei se no momento estão tendo carnê, não sei, mas colaborar. De preferência que se entregue ao Newton, que é o presidente da casa.
e a gente pode colaborar. Estamos aqui, olha, hoje está um calor tremendo lá fora, mas aqui está uma beleza, não está? Por quê? Estamos com ar-condicionado. Quem tem ar-condicionado em casa sabe que a conta da luz é alta nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, porque é caro. Nós temos as nossas lâmpadas aqui acesas. Então, nós precisamos de colaboração. Que às vezes a pessoa diz, mas eu não dá tempo de eu passar em supermercado, eu não tenho mais tempo, ou no meu caso aqui não posso carregar a bolsa pesada. Então a gente colabora com o que puder. Tá? É só ver também, pode ver através do banco, fazer uma transferência bancária. O que puder dar, nós estamos recebendo de muito bom grado. É sempre muito bem recebido, certo? E é isso aí, gente. A gente tem sempre que pedir, porque a nossa casa sobrevive com o auxílio de todos nós. Nós não recebemos auxílio de fora. Tudo que vem parte de nós. Então, se a gente quer que a nossa casa continue dando os frutos que ela está dando, que a gente possa colaborar sempre no que a gente puder, certo? E não esqueçam de comprar os livrinhos da livraria. Ali tem livrinhos em promoção, bem baratinhos. É sempre bom, antes de dormir, a gente ler uma liçãozinha pequena, para a gente se acalmar, para a gente dormir mais equilibrado. Uma hora qualquer, tá sem fazer nada, depois do almoço, quem já está aposentado como eu, dá uma lidinha, lê uma liçãozinha, uma página que a gente leia, já faz um bem enorme para nós. E, para finalizar, vamos estudar. Doutrina espírita exige que a gente estude. Só vir a casa uma vez por semana não vai ajudar muito a resolver as nossas dificuldades, não. É estudar e quem puder, quem tiver um tempinho sobrando, se oferecer para trabalhar. Tem muitas tarefas na casa. Precisamos de muito apoio, de muito auxílio de todos. Para começarmos a nossa reunião de hoje, nós vamos ler do Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que da mão direita. O item 15, que ainda fala sobre a beneficência, é uma mensagem de um espírito protetor, que vai ser comentado durante o passe pela nossa companheira Vaniele. E diz assim, vou ler só um pedacinho. Meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem, sou pobre, não posso fazer caridade. E diariamente vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e procedeis como juízes, muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficariais satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também não é uma caridade? Vós que só podeis fazer a caridade da indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a generosamente. Em relação à caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. E aí, quem quiser saber a história, presta bem atenção na hora do passe, que a Vaniele vai falar sobre isso. E aí, quando chegar em casa, pega o Evangelho, capítulo 13, tem 15, e vai saber qual é a história. Olha aqui, é um carro Virtus, placa 3397, estão pedindo para retirar. Então, quem tiver o carro placa 3397, Virtus, por favor. Aparentemente, já achou, tá vendo? Isso aqui é bom. Então, vamos fazer a nossa prece, para nós começarmos o estudo de hoje. Que nós vamos ter a felicidade de ter o nosso companheiro Galhardor, nos falando do Livro dos Espíritos. Querido Jesus, espíritos amigos, queridos que trabalham em nossa casa, o nosso querido companheiro altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Baltazar, esses espíritos amorosos e todos os outros que aqui trabalham incansavelmente. Nós estamos muito agradecidos por podermos estar aqui, iniciando de maneira tão boa o nosso sábado. Permita, Jesus, que tudo que nos for passado na manhã de hoje
que fique bem marcado profundamente em nosso sentimento, em nossos corações, no nosso pensamento, para que possamos, Senhor, ir em busca do Teu caminho o mais depressa possível. Abençoa, Jesus, a cada um de nós. Abençoa as tarefas que estão sendo realizadas neste momento na nossa casa, no nosso SEAP, que é a nossa casa de amor. Abençoa os companheiros que vão nos dirigir a palavra. Envolve-nos, Senhor, a todos nós, com o Teu manto de paz, de luz, de equilíbrio, de serenidade. E é em Teu nome, Senhor, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Nosso companheiro Galhardor vai nos falar da Lei de Liberdade e hoje, especificamente, ele vai falar da fatalidade. É bom que a gente preste bem atenção nesse termo. É da questão 851 em diante, eu vou ler só a primeira questão. Kardec pergunta assim aos espíritos: haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido dado a esta palavra? Isto é, todos os acontecimentos achar-se-ão fixados antecipadamente? E nesse caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? E os espíritos responderam a ele: a fatalidade existe apenas na escolha que o espírito fez ao reencarnar, de experimentar esta ou aquela prova. Escolhendo-a, constrói para si uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se acha colocado. Falo das provas físicas, pois no que diz respeito às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, vendo fraquejar, pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um mau espírito, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo. Mas nem por isso a vontade do espírito encarnado deixa de continuar livre de qualquer entrave. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Bom dia a todos, os presentes, os internautas, que os nossos queridos amigos muitas das vezes não podem comparecer ao Centro Espírita. Através hoje internet, nós conseguimos estar em uma mesa, deitado no hospital, até nós assistirmos as mensagens que os espíritos amigos enviam para cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre a fatalidade. Fatalidade que nós, na qualidade de humanos, nós atribuímos tudo ao acaso ou à fatalidade. Como aqui logo na primeira questão nos diz, quando nós estamos desencarnados, nós observamos os erros que nós fizemos e nós queremos voltar de imediato para reparar aquele erro. Então, quando nós desencarnamos, quando nós viemos para o planeta, nós nos reunimos lá com os tutores, com os planejadores da reencarnação, e ali é colocado todas as necessidades para nós dentro do nosso trajeto de vida. Vou ter aqui 80 anos. Então, nesses 80 anos, é traçado para mim, junto com aqueles que ali estão, e com o meu aceite, observe bem, com o meu aceite, todos, vamos dizer, as necessidades que eu vou passar nesses 80 anos. Então, muitas das vezes, nós atribuímos à fatalidade os momentos ruins que nós passamos aqui. Mas, na realidade, lá, nós fazemos a fatalidade acontecer lá, se quiser dizer que existe a fatalidade. Como? Escolhendo as provas para que estarmos. E geralmente as nossas provas são escolhidas da seguinte forma: maltratei alguém, eu quero vir com ele para que eu possa superar. Eu fiz mal a uma determinada região, eu quero vir para mim ali ser um exemplo.
um prefeito, um governador, coisa parecida, ou fundar uma casa de saúde, ou fundar um centro espírita, para que eu possa reparar aquele erro que eu fiz. Então, nós viemos da espiritualidade cheio de boas intenções. Só que quando nós chegamos aqui, nós embotamos tudo isso. Aí, nós temos um segredinho para nós fortalecer a nossa reencarnação aqui e assumir 100%, sem reclamar, o que nós escolhemos como prova. O que é? Quando nós formos deitarmos, nós pedirmos aos nossos guias espirituais para que eles nos dê condições de ouvir os seus conselhos. Apenas isso. Por quê? Porque nós, mesmo encarnados, e quando nós dormirmos, que é uma desencarnação provisória, nós vamos procurar aqueles lugares que são mais assim, aceitos por nós, que nós gostamos, nos sentimos bem. E geralmente não são bons. Então, se nós pedirmos aos nossos guias espirituais que eles nos ajudem, nos fortaleçam, para que nós possamos tirar essa carapaça nossa e ir para um local de trabalho, de tarefa. E lá nós vamos nos fortalecer. Então, nós nos fortalecendo dessa forma, nós deixamos o guia espiritual se aproximar da gente. Então, o que a gente tem que pedir? Pedir aos benfeitores espirituais, o nosso querido irmão Jesus, que faça com que o nosso guia espiritual consiga chegar a nós, porque nós não aceitamos. Eles podem nos aconselhar constantemente, mas eles não podem tomar a ação por nós. A responsabilidade é nossa. O pretérito escolhido nosso e realizado, fomos nós que fizemos. Então, se nós fizermos assim, aí a gente vai observar que eu estou em determinado lugar, aconteceu uma coisa boa e interessante, eu não pensava que essa coisa iria acontecer comigo. Como também acontecem as coisas ruins para nós, dentro do nosso ponto de vista material, porque as coisas ruins que acontecem para nós, dentro do nosso ponto de vista espiritual, nada mais é do que confronto com as provas que nós escolhemos. Então, o que nós devemos fazer é o quê? Vigiar e orar constantemente para que nós possamos compreender os nossos momentos. Nós compreendermos aquele que está no nosso caminho, sempre nos açoitando, ou moralmente, ou verbalmente, ou materialmente. Nós temos que parar e pensar, o acaso não existe. E se nós estamos num determinado lugar, com uma determinada pessoa, um determinado grupo, é porque é necessário para nós nos depurar. Para nós passar por aquela prova que foram coisas nossas do passado. Como também são provas que nós também temos que passar para que a gente possa progredir. Então nós viemos aqui para limpar o nosso passado e progredir também. E para progredir nós temos que nos esforçar. Exemplo, um aluno, ele vai estudar. Se ele vai estudar, se ele está em uma determinada escola, ele tem que estudar e a prova será aferida por ele. Então ele tem que se qualificar para que ele possa passar naquela prova. Se ele não passar para a prova, ele vai xingar o reitor da faculdade, o diretor da escola? Não tem lógica. A causa, o problema foi dele. Ele que não se dedicou como deveria. Ou ele não conseguiu, dedicou, mas não conseguiu alcançar. Que acontece isso também. Às vezes nós nos dedicamos, nós nos afilhamos no trabalho, na tarefa, no estudo, mas nós não conseguimos. Por quê? Porque nós ainda não alcançamos aquela sabedoria necessária para aquele nosso momento. Então nós temos que estar sempre lúcido e atento em o que acontece conosco. É necessário para nós. Temos um caso no livro Pontos de Conto, do nosso querido irmão Chico, que uma pessoa fez tanta diversidade. Quando ele lá voltou, eu quero voltar agora, eu quero voltar sem perna, sem olho, sem isso, sem aquilo. Eu quero reparar aquele erro que eu fiz. Não, dá um tempo. Aí passou-se um determinado tempo, aí ele voltou. Mas ele voltou o corpo inteiraço. E falaram para ele, você com 30 anos, você então vai sofrer as consequências do que você fez. Então até 30 anos,
um corpo formoso. A partir dali, ele foi sofrer as consequências. O que ele fez? Xingou e maldizeu todos aqueles que estavam à volta dele, bem como a espiritualidade também. Então, isso quer dizer o quê? Que nós não aceitamos o que acontece, as adversidades que acontecem com a gente. Então nós temos que sempre pensar no seguinte: estamos num planeta, prova e expiação, somos espíritos imperfeitos, temos que lidar com o outro, temos que se consolidar com o outro e se envolver para que nós possamos aprender. Só isso. E quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos nos aproximando da perfeição. Vamos aproximando do bom senso. Aí nós vamos reportar a parte de um atleta em si. O atleta em si, como que ele chega ao primeiro, segundo e terceiro lugar? Através do seu aperfeiçoamento constante. Então, ele está sempre treinando, sempre se fazendo presente, para que ele possa se fortalecer dentro daquilo que ele quer. Vamos levar isso para a nossa vida. Nós temos que estar constantemente fortalecendo o nosso livre-arbítrio, a nossa parte caridosa e a nossa submissão um com o outro. Aí nós estamos sendo o atleta da moral, o atleta de ser o bom vivente com o outro. Aí nós estamos caminhando dentro da lei do Pai. Nós não podemos sempre passar a mão na cabeça de um, de outro, desculpar, perdoar. Tudo bem, estamos num planeta de prova e expiação. Só não podemos parar. Errei, vou parar? Vou desistir? Não. Então, quando a gente fala na fatalidade, a fatalidade só existe em dois casos. Quando nós nascemos e quando nós desencarnamos. Só esses dois casos. Mas nós atribuímos qualquer coisa de ruim que acontece comigo foi fatal. Qualquer coisa que acontece comigo foi o destino. Então, fatalidade e destino, ele já vem conosco, se caso nós quisermos considerar como destino e fatalidade, nós que já escolhemos lá do outro lado o que é que nós vamos passar. Ninguém impõe para nós que escolhemos, nós que queremos. E é necessário para que a gente possa aprender. Então, muitas das vezes, a gente vê uma pessoa, um chefe de família, ou coisa parecida, aqui sendo maltratado, maldizido, etc., ele está na dele, procurando se esforçar. Eu mesmo já julguei um, falei, caramba, ele é tão maltratado, ele não fala nada. E ele vai levando a vida dele. Sinal que ele está consciente das provas escolhidas. Nada consegue alcançar ele para tirar ele da sua meta, das suas escolhas. Então, esse aí está o quê? Esse já conseguiu entender o que é a verdadeira vida. Que é a vida de sucesso constante. O sucesso, existe o sucesso de ir à lua, como também existe o sucesso da mais simples da pessoa conseguir um patinete. É cada um com seu cada um, dentro das suas escolhas feitas. E nós procurarmos sempre pedir apoio, orientação aos benfeitores espirituais para que a gente possa conseguir fortalecer essa nossa reencarnação. Só tem uma pessoa que ganha com isso, nós. E ninguém cresce pelo outro, nós que temos que crescer. Nós não dependemos de ninguém. Tanto é que até quando nós desencarnamos, nós permanecemos na nossa individualidade. Todos nós temos um livre-arbítrio para a gente fortalecer nós do outro lado. E lá, nessa individualidade, nós chegaremos lá com todos aqueles apetrechos que nós levamos daqui. Bem realizado ou não. Então, muitas das vezes, fala assim, o que eu vou ser? Quem eu fui eu no passado? Olha o que nós estamos fazendo hoje. O que será eu no futuro? Veja o investimento que nós estamos fazendo agora. Então, é só nós observarmos o nosso procedimento do nosso dia a dia. Como que nós estamos. E tenho a certeza de que Jesus está sempre no leme da nossa vida, procurando nos orientar, e muitas das vezes ele chega tão perto da gente que a gente se sente até diminuído, porque a gente não consegue nem atendê-lo. Na realidade, vide Paulo de Tarso. Então, no nosso livro aqui, Teologia Espírita, de Palhano Júnior, ele fala aqui para nós, a fatalidade, doutrina segundo a qual os acontecimentos da vida
E, por extensão, todos os nossos atos são predestinados e submissos a uma lei, a qual não podemos nos subtrair. Lei da fatalidade que nós mesmos que trouxemos de lá. A fatalidade, no sentido absoluto da palavra, faz do homem uma máquina sem iniciativa, nem livre-arbítrio. Se nós considerarmos a fatalidade aqui, nós não temos responsabilidade dos nossos atos. No entanto, os nossos atos é 100% a responsabilidade nossa, as boas e as ruins. Então, nós vamos daí falar assim, eu vou chegar do outro lado, eu só fiz coisas boas. No livro dos Espíritos fala para nós viemos aqui fadado fazer o bem. Ninguém vem aqui para cometer suicídio, para tirar a vida do outro, para ficar parado, ocioso, para ser mendigo. Ninguém aqui veio para fazer isso. Todos nós viemos para crescer. Ninguém veio para ficar sentado vendo a vida passar. Então, se nós colocarmos a fatalidade dentro de nós teremos uma máquina, um robô. Como na realidade, nós somos um ser vivente, que é o homem da criação, e nós temos o mando sobre tudo aquilo que está no planeta. Nós que construímos, tanto em nós como em relação ao outro também. Aí, continuando aqui, o nosso querido irmão fala assim para nós. Segundo o gênero de prova escolhido pelo Espírito, o homem está exposto a certas vicissitudes. Devido a essas mesmas vicissitudes que ele é submetido, nos arrastamentos a que deve evitar. Aquele que comete um crime não é conduzido fatalmente a cometê-lo. Escolheu um caminho de luta exacerbada. Se ele cede à tentação, isso será pela fraqueza de sua própria vontade. Então o que a gente tem que fazer? Fortalecer a nossa vontade é uma das virtudes que nós temos. Se nós fortalecermos a nossa vontade, nós vamos sempre, quando for fazer algo de errado, alguma coisa fala para nós. E nós paramos e pensamos. Muitos irmãos já disseram para nós que se ele tivesse parado 10 segundos, ele não estaria comprometido com a lei de Deus ao pensar e ao agir. Então nós temos que sempre estar vigilantes para que a gente não tome posições de imediato, para a gente pensar, analisar as posições que nós vamos tomar. E continuando, fala assim: assim o livre-arbítrio existe para o espírito no estado errante. No estado errante é quando nós estamos desencarnados. Quando nós estamos desencarnados, o livre-arbítrio nos acompanha também. Na escolha que faz das provas às quais deve submeter-se, e no estado da encarnação, nos atos da vida corporal. Só há de fatal o instante da morte e do nascimento. Então, como que eu vou nascer? Vou nascer, vou ser abandonado? Vou morrer sozinho? Tudo isso aí, a lei de Deus está presente em nós. Nenhum de nós foi jogado no planeta sem uma vigilância do Pai, sem uma permissão do Pai. E se nós assim estamos, é responsabilidade nossa. E essa responsabilidade nossa, fomos nós que escolhemos para proceder daquela forma conosco aqui no planeta. Então, hoje, nós já observamos muito nos nossos cursos, as pessoas já têm mais consciência do que nós estamos fazendo aqui no planeta. Então, se nós já temos consciência, sinal que nós, nessas idas e vindas nossas, do plano espiritual à Terra, nós já aprendemos bastante. Já frequentamos aulas, orientações do outro lado e já trazemos aqui para esse planeta, que é o exílio de cada um encarnado. Aí, continuando, fala assim para nós: não há fatalidade absoluta, nem mesmo nas provas que são impostas por Deus, pois depende do homem modificar as consequências por sua conduta, sua coragem, sua inteligência e sua perseverança. Então nós podemos vir aqui, escolher uma prova dificílima, mas nós enfrentarmos com realidade, com fervor, com carinho, com amor, e nós superarmos. Aí sim nós estamos atendendo às necessidades da lei de Deus, que é a questão 614 do Livro dos Espíritos. Estar sempre ativo, não deixar a vida passar e nos levar.
que aquilo que nós prometemos que não vamos realizar, nós teremos que voltar e realizar, de uma forma ou de outra. Aquele que nunca tem êxito em nada deve culpar mais a sua negligência ou inaptidão. Se nós escolhemos uma prova e se nós não chegamos lá a contento, dando ela como realizada, o culpado somos nós mesmos, deixamos a oportunidade de passar. O seu falso juízo, a sua falta de força, que fatalidade que não é para ele mais que um meio de desculpar-se de seus olhos. Tal é o resumo da doutrina dos espíritos sobre fatalidade. Então, a fatalidade para nós, ela só iniciou lá quando nós escolhemos a nossa prova. E ela é fatal para nós quando nós nascemos e quando nós desencarnamos. É assim que se acontece a fatalidade. E nós não começar a colocar subterfúgios em outras pessoas, que nada disso aí vai resolver o nosso problema. Se eu nasci com muitas dores, com doença, rico, pobre, etc., tudo é necessário para cada um de nós. O que nós temos que fazer sempre é pedir suporte para que nós possamos aguentar aquilo que nós escolhemos. E o Pai fala para nós. Tanto é que tem, batei e serás atendido. Pedir e também será pedido. Buscai que vai achar. São 3 coisas que o Evangelho fala para nós. E tenham certeza que eles estão presentes, os bons espíritos, eles querem o nosso sucesso. Então, agora existe os da ferrugem, por assim dizer, que não quer o nosso sucesso. Mas se eles chegam a nós, é porque nós deixamos. Se nós não gostamos, um exemplo, de trabalhar, quem vai ficar? Qual os espíritos que vai ficar perto de nós? Aqueles que estão ávidos por trabalho, por tarefa, por realizar? Não. Vai ficar aqueles que pensam exatamente igual a nós. Vocês podem observar, se nós formos em uma festa, vocês observam, existem os grupos. Eu já tive a oportunidade de parar num grupo assim e ficar ouvindo o papo. O papo aqui é A, aí você vai para o outro, o papo é B, o outro é C. Nunca a história são as mesmas, são totalmente diferentes. Então, para você ver que nós somos diferentes. E nós temos as nossas escolhas aqui também. Nós que temos que escolher o bom senso. Quantos centros espíritas nós temos hoje no planeta, dizer aqui, no Rio de Janeiro, e aqui nas mesas desobsessivas mesmo, o espírito já falou para mim, aonde que você aprendeu tudo isso que eu não sei nada disso? Porque os centros espíritas estão aí, as igrejas estão aí, é só procurar. Mas a pessoa veio, viveu a vida dela como ela assim o quis e volta do outro lado no fracasso. A questão 852 do Livro dos Espíritos diz assim: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade que independe da sua maneira de agir. A desgraça não estaria no destino delas? A resposta: talvez seja provas que devam suportar e que elas escolheram. Mas ainda uma vez, lançai a conta do destino, o que, em geral, é apenas consequência da vossa própria falta. Então, nós pedimos nossas provas, não conseguimos realizar, temos as faltas e nós colocamos a culpa no destino. Acha mais fácil colocar no destino, ele fica assim como se igualando àquele que lá está e sendo omisso naquilo que ele assumiu. Porque quando nós assumimos, o Pai nos cobra também. E aqui aqui tem uma nota que diz assim: as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, conforme nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso próprio amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino. Então, para que nós possamos nos fortalecer na nossa sorte, no nosso destino, entre aspas, na nossa vivência aqui, a prece. Aqui agora, conforme nós estamos aqui agora, os benfeitores espirituais estão aqui trabalhando a cada um de nós, nos orientando, tirando aquelas mazelas que estão na nossa mente, no nosso corpo. Sem nós sabermos, estão nos orientando também, porque eles conversam com o Espírito.
E assim nós temos que sempre procurar um bom lugar para que a gente possa se fortalecer. Igual as nossas criancinhas que estão ali atrás, tem um livro aí, que eu já li ele, esqueci, ele diz para nós que a criança, quando ele pegar lá seus 20, 30 anos, esses momentos delas ali de estudo, ela, quando for defrontada com esse certo momento da vida dela, ela vai pensar exatamente nessas orientações que elas estão recebendo aqui, com apenas 6 anos, 5, 4 e por aí. Então, os espíritos estão sempre presentes e nos orientando. A 853 fala assim para nós: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que elas não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Resposta: no verdadeiro sentido da palavra, apenas o instante da morte é fatal. Quando este momento chega, seja de uma forma ou de outra, não podeis a ele vos subtrair. Agora, eu estava aqui estudando para trazer aqui essas orientações para todos nós. Eu vi aquele caso recente, se não me engano, não sei se foi lá no Iraque ou na China, não sei se o último agora. Um homem abraçou seu filho, ficou de costa para cima, tudo caindo em cima dele, e o filho dele estava vivo. Então, agora vocês veem, ele ficou de costas, com os braços, conseguiu segurar todo aquele escombro em cima dele, e a criança, acho que foi 5 a 6 dias depois, a criança ainda estava viva. Quer dizer, ele conseguiu proteger a criança. Então, ali, aquela criança, aquele momento não era dela. E ela teve o apoio daquele que era o tutor dela para orientar ela nessa vida. E ele deu de tudo para que a criança permanecesse. Então, são as responsabilidades que nos batem no momento da morte. Como aqui também a gente vai falar em pressentimento. O pressentimento existe. Nós, quando viemos, nós sabemos o dia que nós vamos desencarnar. Bem como sabemos das nossas provas. Mas esse pressentimento só chega a nós quando está bem próximo e nós percebemos que nós vamos desencarnar. Mas de que forma que eu vou desencarnar? Da forma como você está levando a sua vida. Então, nós temos que procurar levar uma vida amena, toda ela voltada para boas realizações. Então, nós vamos ter uma morte também condizente com aquele nosso momento. Aí continua. Na 853, nós sempre trazemos aqui para nós o nosso querido irmão Antônio de Aquino, que é um dos diretores sábado aqui. Ele sempre faz um comentário sobre umas questões do Livro dos Espíritos. E ele fez uma aqui para nós, que ele deu o título assim: cada dia é momento de se fazer alguma coisa. Ele fala assim para nós: quantas vezes, ele fazendo esse comentário, quantas vezes a criatura humana reclama dos acontecimentos que a envolve, fazendo-a passar por situações que não desejou. Ao reclamar das mesmas, diz-se perseguida por fatalidade ou por situações que não sabe definir, mas que certamente, assim crê, não foram escolhidas por ela. Isso aqui já é nós reclamando. Eu não escolhi ser pobre, eu não escolhi ser rico e ser roubado, eu não escolhi casar com aquela pessoa, etc. Eu não escolhi ter um filho desse. No entanto, se estar conosco, a escolha foi nossa. Porque o Pai, uma coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça, o Pai, Deus, não é a Gracilde, não sou eu, nem ninguém. Deus, ele não coloca nada na nossa trajetória de vida, nas nossas escolhas, nas nossas provas, se nós não quisermos. Nós temos a livre escolha para que nós não possamos reclamar. Aí ele assina embaixo: ó, você que escolheu, não fui eu. Tanto é que quando nós escolhemos, nós vamos escolher 10 itens. Não, 2 e não vai conseguir nenhum. Mas nós queremos 10 itens. Viemos aqui e não realizamos nenhum. Então as escolhas são nossas. Nem o Pai interfere nas nossas escolhas. A não ser aquele espírito que totalmente revoltado, aí ele vem na qualidade de compulsório. Aí continuando, Antônio de Aquino fala assim: a fatalidade, diz tal criatura, me persegue, sou vítima de acontecimentos inesperados,
quase sempre, e Deus parece que não vê esse processo contínuo de perseguição, que me leva à angústia e desespero próprio de quem sofre. Entretanto, caros irmãos, aí está a doutrina espírita, que nos mostra que, em verdade, todos nós sofremos aquilo que plantamos em vidas anteriores, ou numa mesma vida, quando a lei decide cobrar cedo aquilo que fazemos de errado. Então, a doutrina espírita, ela nos mostra para nós a coisa mais lúcida. Nós, no passado aí, 1000 anos, 2000 anos, etc., nós trucidamos uma família. Hoje nós estamos aqui, então nós temos que passar. Olha os desgostos, os desmazeiros que nós trouxemos àquela família. Então nós temos que passar também pela mesma angústia que nós fizemos os outros passar. Ação e reação. Agora, como que nós podemos evitar nós passarmos por determinados tipos de provas ruins? Através do esforço constante, através de amar constante, ser caridoso, estar presente, ter bom procedimento de vida, perdoar constantemente. Aí nós diminuímos essas nossas provas, porque nós estamos tendo bons procedimentos de vida junto a nós e junto ao outro, junto ao próximo. Porque todos aqueles que se apresentam junto a nós, foram nós que pedimos para que nós podemos ali nos curar junto àqueles que nós machucamos no passado. Então, o que nós temos que fazer é estar lúcido. Nós temos um irmão que Emmanuel, hoje já está reencarnado aí, ele esteve frente a frente com Jesus e ele não atendeu o chamado de Jesus. Lá na época, Padre Romano. Então, ele mesmo diz que até hoje ele carrega aquela mágoa ainda. Emmanuel. Então, olha a distância entre nós e irmãos. Então, o que nós temos que fazer é estar sempre lúcido nas oportunidades que surgem a cada um de nós. E o nosso querido irmão Antônio de Aquino fala assim para nós: certamente que reitero que a doutrina espírita, orientando-nos sobre esta vida de um outro âmbito, o desculpa e transfere para ele toda a carga emocional da visão dos erros cometidos. Meus irmãos, estudemo-nos muito para compreender que tudo aquilo que vemos atualmente passar entre nós ou na sociedade é algo triste, sim, mas que estamos por merecer. Quem está falando para nós aqui, nosso querido irmão que está aqui na casa hoje, é a obra dele que está acontecendo ali atrás. Então o que nós temos que fazer é permanecer sempre lúcido no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nos observar mais, para que nós possamos não fugir do trajeto da lei do Pai, que está sempre imperando junto a nós. Na 854 fala assim para nós: do fato de ser infalível a hora da morte, podemos concluir que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Resposta: não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com vista a evitar a morte, que vos ameaça, constitui um dos meios para que ela não ocorra. Outra coisa também que Jesus mesmo falou para nós: eu não vim derrogar a lei. Jesus não derrogou a lei. Quem somos nós para derrogar a lei de Deus? Tem um caso que se conta muito na outra casa espírita que nós viemos de lá, que uma senhora, ela estava doente, e ela estava no quarto dela, e esse pessoal está pensando que eu vou morrer? Eu não vou morrer não, eu estou aqui lúcido aqui, eu não vou morrer. E na casa dela tinha 3 ou 4 colegas, estava conversando com ela e tal. E essas colegas dela foram para a cozinha. E ela estava no quarto. Aí daí a pouco ela se sentiu na presença das colegas dela. Era engraçado, elas falando mal de mim. Agora você vê que colegas são essas. Falando mal de mim, eu aqui na cama. Na cama não, estou na cozinha. Aí uma das colegas foi lá ver, ela tinha morrido. Quer dizer, nem ela sabia que tinha morrido. Então, e a fulana desencarnou e tal. Então, quer dizer, queiramos ou não morrer, vamos morrer. Aí é fatal, vamos morrer mesmo. Que nós viemos aqui para nos depurar, para crescer, para ser útil a nós, ao próximo.
ser útil à lei de Deus, porque quando a gente fala assim, ser útil à lei de Deus, se nós tivermos um procedimento, como aqui estamos com as crianças, orientando a todos dentro do possível, nós estamos auxiliando o Pai, direcionando aquele que ali está. Jesus mesmo fala para nós, o homem se trata por si mesmo, um com o outro. Eu vejo a necessidade do outro, ele vê a minha, e nós vamos nos entendendo e vamos crescendo. Então, cada uma palestra, uma orientação dessa, os irmãos vão se trabalhando e vai vendo a necessidade de estar procurando sempre um bom ambiente para que ele possa crescer e se entender e levar essas informações para onde ele está, o campo dele, a família e a parte social também. A 855 diz assim para nós: qual o objetivo da providência fazendo-nos correr perigos que não devem ter consequência? Resposta: quando tua vida é posta em perigo, trata-se de um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Então, todos os apertos da vida, eu nem posso falar nisso, que eu passo apertos constantes. Cai aqui, levanta, aperto de novo. A minha vida sempre foi assim. Então, está me alertando aqui, ó, tudo bem. E continua. Certa feita, eu fiz a gente conversando assim em estudo, aí disseram assim, a gente pode perguntar aos espíritos se a gente está dentro das nossas provas, se a gente está atendendo às necessidades das nossas provas. Aí eu fiz. Aí o espírito Agostinho respondeu assim para mim, você está dentro das suas provas, continua, não se afaste. Quer dizer, eu ia para o centro espírita 5 vezes, continuo indo, parte social, etc., trabalho. Então, quer dizer, tem que continuar. Eu procurei o caminho e me finquei nesse caminho para que eu possa ter, pelo menos, concluído as provas que eu pedi. Então é assim que a gente tem que fazer. Tá ruim? Pior não fica. Então vamos procurar melhorar. Tá no fundo do poço? Então vamos sair do fundo do poço. Melhor ainda, que aí, pelo menos você já sabe onde você foi. Fugir dali. Né? Então a gente tem que estar sempre lúcido para que a gente entenda que a lei do Pai está presente em nós. E só depende de nós para nós sairmos de lá. Ele nos incentiva e nos orienta. Mas nós temos que parar, pensar e ouvir as orientações que ele nos manda. Como que o Pai fala conosco? Como que Jesus fala conosco? Se ele não conseguir falar conosco através dos nossos sonhos, se ele não conseguir falar de forma alguma, tem um amigo que chega e nos dá um toque, tem uma reunião dessa aqui que nós somos levados geralmente por um amigo e a gente ouve. Interessante, eu nunca pensei dessa forma. Quanto à reunião, eu fui engraçado, eu nunca pensei dessa forma, o que essa pessoa está falando. A gente pensa que nós estamos falando. Nós temos a intuição do que vem, a gente fala. Eles que colocam as informações aqui para todos nós. Aí continuando aqui, diz assim para nós: ao escapar deste perigo, ainda sob a influência do risco que correste, pensa mais ou menos seriamente em te tornares melhor, segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos. Então, quando nós passamos por um sufoco, geralmente a gente lembra de Jesus, automaticamente os bons espíritos se aproximam de nós e nos orientam, aproveita e nos orienta. Então, nós temos que ficar até lúcidos nas informações que eles trazem para cada um de nós, dos momentos que nós sofremos. Muitas das vezes nós estamos... acontece muito isso com o ser humano. Acontecia comigo. A gente está tão bem que a gente nem lembra de Jesus, de Deus, não lembra nada disso. Ele está desviando, está esquecendo das responsabilidades. Vamos dar um sufocozinho nele? Vamos. Aí acontece aquele sufoco. Puxa aquela prova lá da frente, olha, e coloca ali para nós, para que a gente possa parar, pensar e se analisar. Então a gente tem que estar constantemente se analisando, procurando o bom caminho, procurando as coisas certas para que nós possamos fazer. Aí continuando, fala assim: Deus vos lembra vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Nós somos tão frágeis que a gente muitas das vezes pensamos mal, os espíritos da ferrugem se encostam a nós, aí atropela a gente total. Até nós sairmos daquele momento, a gente já passou maus bocados. Então, que está sempre vigilante no bom sentido.
A 856. O espírito sabe antecipadamente através de que gênero de morte deverá sucumbir? Resposta. Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer antes dessa maneira que daquela, mas sabe igualmente que lutas terá que sustentar para evitá-lo. Aqui acontece muito, nós temos o livre-arbítrio tão forte dentro de nós que o homem, ele veio para essas duas fatalidades só, quando nasce e quando morre. Mas ele se desvia tanto da meta que ele escolheu, que ele cria uma outra fatalidade para ele. Qual é? A do suicídio. Ninguém veio no planeta para suicidar-se. Ninguém. Isso, quando acontece, nós nos tornarmos vigilantes, deixando a vida bamba e deixa influências malévolas entrar dentro de nós. Começou a ficar desanimado, prece, continua desanimado, vai para um centro espírita, vai para uma igreja, senta lá e fica lá e faz as suas preces. Que aqui, quando o centro aqui está vazio, não tem ninguém, só em sentar aí é socorrido, até por esse magnetismo que está aqui, bom magnetismo que fica na casa, além dos mentores que aqui vêm socorrer a cada um de nós. Então, se a gente vê uma pessoa suicídio, esses outros irmãos que ficam levando essa vida aí meia travessa, nós temos que fazer a prece, pedir apoio, orientação a esses irmãos. Quando acontece, a gente vê na televisão um irmão desse que desencarna por atropelamento, por outras forças, a gente pedir aos benfeitores espirituais que o fortalecem, o oriente. Por quê? Ele escolheu um caminho não condizente. Ele teve o caminho dele, mas desviou da meta. São irmãos que ainda têm a vontade fraca, débil. E eles não têm culpa, não conseguiram. Ponto, não conseguiram. Aí muitas vezes a gente fala assim, mas ele não conseguiu, geralmente a gente quer apontar. Vamos olhar para Pedro. Pedro junto com Jesus, 3 vezes. Ele não reconheceu que estava junto com Jesus, se negligenciou. Então a gente não pode nunca apontar o dedo para nós e falar assim, eu sou ruim. Não, ninguém é ruim. Está todo mundo no progresso. Se estamos já no planeta Terra, visando a regeneração, todos nós estamos com a meta dentro de nós. Ninguém aqui veio para não chegar até o final das suas provas. Todos nós viemos. Mas nós que temos que nos fortalecer e nos orientar. O outro falou alguma coisa que não nos agradou, olha o momento dele. O momento dele não está legal. Nos afastamos. Vamos fazer uma prece para aquela pessoa, para aquele grupo. Eu falo muito que muitas das vezes a gente é gente como todos. Então tem os estojos dos nossos cursos. Muitas das vezes a gente não está bem naquele dia. Se porventura a gente vai em um curso, se o instrutor não está bem, se um palestrante não está bem, a gente é gente, como todos. É a pessoa fazer uma prece, fulano, mentor da casa, ajuda aquele irmão, ele está ali no esforço de trazer informação para nós, mas ele não está conseguindo. Aconteceu alguma coisa na vida dele, todos nós estamos aqui, embolados um com o outro, nesse fluido cósmico universal. Então, nós conhecer no outro as nossas dificuldades também, é a mesma coisa. Eu já fui em aulas que eu observava que o instrutor não estava legal, ficava prece e conversava com ele, conversava com os mentores para auxiliar ele, para que ele pudesse dar o seu recado, entre aspas, as aulas da codificação para nós na época. A 857 diz assim para nós: há homens que afrontam os perigos dos combates persuadidos de que a honra deles não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Resposta: com muita frequência o homem tem o pressentimento do seu fim. Como pode ter o que ele ainda não morrerá? Pessoa que vai para a guerra, qual será o tipo de morte dele? Não tem nem como pensar. Agora, ele vai para a guerra por quê? Ele quer provar o quê? Se na lei de Deus não tem nada escrito que você tem o direito de matar o outro. Vim de duelo, ninguém tem o direito de duelar com o outro. Então, vai à guerra, por quê? Se todos fizessem eu não vou à guerra, se eximisse da guerra, vai ser preso. Então, o Brasil vai ser uma cadeia total. Ninguém vai à guerra. Os governantes, os tutores vão ter que ir lá conversar e se entenderem.
Jogar fora a vaidade, o egoísmo, o orgulho. Aí o planeta melhora. E um dia nós chegaremos assim. Ao invés de defrontar-se com armas, vamos nos defrontar na conversa, no bom papo, no entendimento, jogando fora todas essas mazelas que ainda estão muito fortes dentro de nós. O egoísmo constante. Aí continuando aqui para nós, a 858. Por que será que aqueles que pressentem sua morte geralmente a temem menos do que os outros? É o homem quem teme a morte e não o espírito. Eu tenho um irmão que desencarnou em 24 de agosto do ano passado. Aí ele falou assim, ele estava sofrendo e tal, foi um fumante inveterado. Cara, você que é espírita, você acha que eu vou me dar bem? Vai, eu tenho certeza que Jesus te orienta e te fortaleça. Eu senti o pressentimento que ele ia desencarnar. Aí ele melhorou? Melhorou. É nós que não entendemos. Joana d'Arc, falando lá para o bispo, você vai morrer? Não, vou morrer não, vou me livrar daqui, mas eu vou melhorar de vida. Você é um espírito solto. Então nós temos que olhar a vida como espírito. Falar nisso, eu sempre falo para todos, nós temos que olhar o outro como espírito. Aqui, ó, espírito possuídos de carne. Carne, corpo que é necessário para nós nos locomover, para nós cuidarmos das nossas responsabilidades, que são as provas, as nossas escolhas. Então a gente tem que olhar sempre para o outro como espírito que está ali presente. Espírito esse que nós vamos nos encontrar na espiritualidade. Então, quiçá todos nós estarmos no mesmo nível para nós nos reunirmos lá e estudar lá também. Trabalhar também. Então nós temos que estar sempre voltados para o outro, para o espírito que está do meu lado. Então o espírito aqui que está falando, intuído por outros espíritos, que quer, esses outros espíritos, que querem que todos aqui também tenham o sucesso na sua trajetória aqui no planeta. E finalmente a 859 diz assim para nós: se a morte, quando tem que acontecer, não pode ser evitada, o mesmo se dá com todos os acidentes que nos sobrevêm no decorrer da vida? Resposta: frequentemente são coisas bastante insignificantes, para delas vos prevenir, e algumas vezes fazer-vos evitá-las, dirigindo o vosso pensamento, pois não nos agrada o sofrimento material, mas isto é de pouca importância para a vida que escolheste. A fatalidade, verdadeiramente, consiste apenas no momento que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, quando nós viemos, fatal, aparecemos. Quando já estamos na hora certa, desaparecemos, desencarnamos. Simples, né? Então, o que a gente tem que fazer? Fortalecer do aparecimento até o desaparecimento nosso no planeta. Então, a doutrina espírita, ela é muito assim, sincera, esclarecedora para todos nós. Não tem, você tem que arrumar dinheiro para isso, dinheiro, porque não tem nada disso dentro da doutrina espírita. A única coisa que a doutrina fala para nós é que nós temos que nos fortalecer moralmente. E nós nos fortalecendo moralmente, nós estamos nada mais, nada menos, fazendo o que é necessário para cada um de nós. Para nós aqui terminarmos, falar um pouco do nosso querido Mestre Jesus e das mensagens que ele traz para nós, que ele diz assim, a mensagem é assim: paz em Jesus. A paz de Jesus é como um pequeno rio que corre suavemente ao encontro do mar, como brisa da manhã a nos acalentar. Faz cessar nossas guerras quando tudo está perdido. Inteiro eu estou, pois tenho a tua paz, que é como silêncio em meio a um turbilhão. Eu não posso ver, mas posso sentir. Quando não se vê nenhuma saída ou nenhuma solução, Deus está sempre contigo. Jesus Cristo está sempre conosco, irmãos. Não importa o que aconteça, Deus estará sempre ao nosso lado. Acredite na palavra divina, tenha fé e coragem no seu coração. E acima de tudo,
leve Deus para onde for. Vocês nunca estarão sozinhos, irmãos, porque Jesus nunca nos abandonará. Tenhamos fé. Então, ter fé que o nosso querido Mestre Jesus sempre está do nosso lado. Ele não desistirá nunca de nenhum de nós. Por mais que nós fechamos os olhos por Jesus, Ele estará sempre do nosso lado, nos dando sempre a ênfase para a gente prosseguir nas nossas tarefas, naquilo que nós comprometemos conosco mesmo, que é alcançar o objetivo da reencarnação, que é o nosso sucesso. Paz a todos. Nós agradecemos ao companheiro Galhardor pelo estudo que ele preparou para nós com tanto carinho. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo, agradecendo sempre por estarmos aqui nesta casa de amor. Agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que temos, pelo trabalho do passe, que é um trabalho de amor que irá se realizar. Por isso nós te pedimos as tuas bênçãos para os mentores dos médiuns, para que possamos receber, Senhor, o fluido que realmente nós necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora, a hora do passe. Falemos da caridade. Tomás de Aquino trouxe para a gente uma vez, falando que a caridade é a nossa amizade com Deus. E aí, como a Gracildes disse, a historinha que a gente tem aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho de hoje, conta sobre dois irmãos que desencarnaram. E aí, no momento do desencarne, Deus havia dito que enquanto esses dois homens viverem, serão colocados em um saco uma moeda para cada boa ação que eles fizeram na terra. Um desses dois homens era muito bem abastado de vida, tinha posses, tinha muito dinheiro, e o outro era um senhor mais humilde, mas com menos condições financeiras. E aí, no momento do desencarne, os dois chegaram ao céu, encontrando-se com Deus, os dois foram colher os frutos do que plantaram aqui na terra. O que era mais rico pegou o seu saco para mostrar a Deus todas as moedas que ele havia juntado. E ele tinha o saco cheio de moedas. O outro, que era mais humilde, veio com o saco mais humildezinho, mais vazio, carregando o saco em suas mãos. Quando os dois sacos foram colocados na balança, o saco do mais humilde pesou muito mais do que o outro, que era rico e tinha mais moedas. E aí ele questionou a Deus por que o saco dele, que era tão cheio, com tantas moedas, não tinha ficado tão leve, né? E Deus foi explicar que tudo que ele fez, todas as caridades que ele fez, tudo que ele doou, não fazia falta para ele. Ele doava o que sobrava para ele, não fazia diferença na vida dele. Já o outro, que era mais humilde, né, que tinha poucas condições, tudo que ele doou foi de sacrifício, né? Então ele às vezes tirava do seu próprio sustento para auxiliar aqueles que precisavam mais do que ele. E aí, nesse momento, a gente vê que a caridade não é só você pegar aquilo que te sobra, né? E muitas das vezes a caridade também não é só o bem material. A caridade pode ser uma palavra amiga,
A caridade pode ser sentar para bater um papo com alguém que precisa de uma conversa. Hoje em dia a gente tem visto um mundo com muitas pessoas sofrendo com depressões, com problemas psicológicos. Cada dia a internet, esse mundo virtual tem deixado as pessoas mais doentes psicologicamente. E a gente vê que às vezes uma palavra amiga, um conforto, uma conversa auxilia muito mais. A gente tem observado que o nível de suicídio, de pessoas que desistem da própria vida, tem aumentado muito. E aonde a gente está promovendo a nossa caridade nesse momento? Aonde que a gente coloca a nossa caridade? A gente tem prestado atenção ao próximo? Porque às vezes a gente acha que dar caridade é a gente dar uma moedinha pro menino que está ali no sinal pedindo dinheiro, é dar um prato de comida. E muitas das vezes uma conversa amiga tem muito mais valor do que aquela moedinha que está sobrando ali no carro, que a gente abre a janela para dar ali para a criança que está no sinal, né? Então, vamos observar, tentar entender o próximo, compreender as necessidades realmente de cada um, porque as necessidades não necessariamente são necessidades físicas, né? Necessidades de alimento ou necessidades de cobertor. Lógico que isso também é caridade e que todos precisam disso também na vida. Mas a caridade de uma palavra, de um conforto, de um consolo, sempre vem e a gente nunca observa, né? A gente talvez pode salvar uma vida com apenas 5 minutos de conversa. Então vamos pensar um pouco na nossa caridade, no que a gente tem feito, se a nossa moeda, ela realmente está pesando mais ou ela está pesando menos. Se a gente tem realmente se preocupado cada dia mais com o nosso irmão, com aquele que está ao nosso lado, porque é fácil a gente ajudar quem a gente ama, aquele que está ao nosso lado dia a dia, mas e aquele que a gente não conhece, aquele nosso inimigo, que a gente tem um desafeto, a gente consegue perdoar? O perdão também é uma forma de caridade. Quando a gente perdoa o próximo, a gente se liberta e liberta o próximo também de tudo que ele vai passar diante daquele sentimento que a gente acaba carregando dentro da gente, né? Então a caridade é muito mais do que só um alimento, do que só o dinheiro, né? Vamos pensar no que a gente tem feito para a nossa progressão, para a gente crescer, para a gente evoluir e trazer a cada dia mais a presença de Deus, né? E o conforto, como eu falei no começo. Tomás de Aquino disse que a caridade é a nossa amizade com Deus. Então, o que a gente tem feito para cultivar essa amizade com Deus, né? O que a gente tem feito para nos aproximarmos cada vez mais dessa amizade, né? Uma prece para um amigo, uma conversa, um bate-papo e um auxílio a tudo, né? Uma hora de conversa, um pouquinho de atenção a alguém pode ajudar muito, né? Então vamos pensar um pouco nas nossas atitudes, no bem que a gente faz ao próximo, né? No próximo que às vezes não é tão próximo, mas que necessita da gente um pouco, uma pessoa que seja desconhecida e que está ali e que talvez um pouquinho de atenção pode ajudá-la, né? Então vamos pensar um pouco no nosso dia a dia, na nossa caminhada, o que a gente tem feito aí para nos aproximarmos cada dia mais da nossa amizade com Deus e do carinho e da atenção com todos os nossos que estão ali caminhando e tentando a evolução dia a dia, como a gente também está aqui para buscar conhecimento, para buscar cada dia progredirmos mais, cada dia sermos pessoas melhores, sermos pessoas de bem, pessoas que estão na caminhada para uma evolução, né, para uma regeneração e buscar sempre nos aproximarmos dos nossos irmãos e de Deus. Que Jesus possa estar conosco sempre, nos abençoando, nos guiando e nos orientando de acordo com os seus desígnios.
Nós só podemos agradecer a Jesus por ter nos intuído chegar aqui, à nossa casa espírita, nesta manhã de sábado, onde podemos refletir sobre os teus ensinamentos, sobre os ensinamentos dos espíritos, amigos, amorosos. Nós te agradecemos muito, Senhor, e te pedimos, Jesus, que nos fortaleça sempre, que fortaleça em nós esse conhecimento, que fortaleça em nós a vontade de estudarmos sempre as tuas lições, as leis divinas, os ensinamentos desses espíritos amorosos que compõem esses livros maravilhosos da nossa doutrina espírita. E te pedimos, Senhor, que esta paz, que essa serenidade, que essa tranquilidade que estamos sentindo nesse momento, que fique conosco por todo o dia de hoje. Em teu nome, Jesus, em nome do nosso querido amigo altivo, em nome dessa coluna de espíritos maravilhosos, trabalhadores incansáveis, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.